E aí, pessoal? Bem-vindos de volta ao canal. Preparem-se, porque hoje vamos embarcar em uma aventura épica para descobrir os segredos escondidos de um dos países mais fascinantes do mundo, a Ucrânia. A gente vai explorar 10 curiosidades incríveis que vão explodir a sua mente, desde cidades subterrâneas até túneis de amor dignos de um conto de fadas. A Ucrânia tem de tudo. Então, preparem os seus passaportes virtuais, apertem os cintos e vamos nessa jornada épica. Você sabia que a Ucrânia é o maior país localizado totalmente dentro da Europa? Isso mesmo, a Ucrânia é um gigante em termos de território, superando muitos outros países europeus em tamanho. É isso mesmo, estamos falando de um território colossal, com mais de 600 mil quilômetros quadrados de pura história, cultura e belezas naturais de tirar o fôlego. Desde as vastas planícies até as montanhas imponentes, a Ucrânia oferece uma diversidade geográfica impressionante. Para colocar isso em perspectiva, imagine só, a Ucrânia é maior que a França, maior que a Espanha. Isso significa que, em termos de área, a Ucrânia supera alguns dos países mais conhecidos e visitados da Europa, e maior que a Alemanha, combinados. Sim, você ouviu direito. A Ucrânia é tão vasta que poderia englobar a área de ambos esses países juntos. É muita terra, meus amigos, e com tanta terra vem uma riqueza de recursos naturais, biodiversidade e paisagens que variam de florestas densas a campos abertos. É como se a Ucrânia tivesse engolido um mapa da Europa inteirinho. Imagine só, um país com tanta extensão que parece abraçar todo o continente europeu. Fascinante, não é mesmo? Preparem-se para viajar no tempo, porque a língua ucraniana é uma relíquia viva, com raízes que remontam ao século X. Desde os tempos antigos, essa língua tem sido um testemunho da resiliência e da rica herança cultural do povo ucraniano. Cada palavra, cada frase é como uma cápsula do tempo, preservando histórias e tradições que foram passadas de geração em geração. É como se cada palavra carregasse consigo a sabedoria e a história de gerações passadas. Imagine as noites ao redor da lareira, onde os anciãos contavam contos antigos e as crianças ouviam com olhos arregalados, absorvendo cada detalhe. A língua ucraniana é um elo entre o passado e o presente, uma ponte que conecta as novas gerações às suas raízes. Imaginem só as histórias que essa língua poderia contar. Histórias de heróis e heroínas, de batalhas e vitórias, de amor e sacrifício. Cada conto é uma peça do grande mosaico que é a história da Ucrânia. E não é só a idade que impressiona, não. A língua ucraniana continua a evoluir, adaptando-se aos tempos modernos enquanto mantém suas raízes firmes no passado. Nas cidades vibrantes e nas salas de aula modernas, o ucraniano é falado com orgulho e paixão. O ucraniano é conhecido por sua sonoridade única e melodiosa, com uma riqueza de expressões que refletem a alma do povo ucraniano. É uma língua que canta, que dança, que vive e respira nas ruas, nas casas, nos corações das pessoas. É como ouvir música enquanto se conversa. A melodia das palavras, a cadência das frases, tudo contribui para uma experiência auditiva única. A língua ucraniana é, sem dúvida, uma das joias mais preciosas da herança cultural da Ucrânia. Se você é apaixonado por história e cultura, prepare o seu coração, porque a Ucrânia é um verdadeiro paraíso, com 7 patrimónios mundiais da Unesco. Cada canto do país respira história e grandiosidade. Imagine explorar as ruínas da antiga cidade de Chersonesos, um portal para o passado grego e romano. Ou se maravilhar com a beleza estonteante da Catedral de Santa Sofia, em Kiev, uma obra-prima da arquitetura bizantina que parece ter saído de um conto de fadas. Chapter 4 – No subsolo de Kiev. Preparem-se para uma aventura nas profundezas da Terra, porque a estação Arsenal em Kiev é a estação de metrô mais profunda do mundo. Esta estação não é apenas um ponto de transporte, mas um verdadeiro marco de engenharia,
e design. Localizada a mais de 105 metros abaixo do solo, é como descer ao centro da Terra. A descida é tão longa que leva cerca de 5 minutos para chegar à plataforma. Imaginem só a engenharia por trás dessa maravilha subterrânea. Construída durante a era soviética, a estação é um testemunho da habilidade e dedicação dos engenheiros e trabalhadores da época. E as histórias que essas paredes poderiam contar, desde a sua construção até os dias atuais, a estação Arsenalna tem sido um ponto crucial na rede de transporte de Kiev. A estação Arsenalna é muito mais do que um simples ponto de parada. É uma viagem ao coração da história e da engenhosidade humana. Cada detalhe, desde os azulejos nas paredes até a arquitetura imponente, conta uma história de perseverança e inovação. Chapter 5. O celeiro da Europa. Preparem seus garfos e colheres porque a Ucrânia é conhecida como o celeiro da Europa. Com suas terras férteis e vastos campos de trigo, o país é um dos maiores exportadores de grãos do mundo. É pão para dar e vender, meus amigos. Da próxima vez que vocês saborearem um delicioso pedaço de pão, lembrem-se da Ucrânia, a terra que alimenta o mundo. Chapter 6. Túnel do Amor. Preparem seus corações apaixonados, porque a Ucrânia abriga um dos lugares mais românticos do planeta, o Túnel do Amor. Imagine um túnel verdejante, formado por árvores entrelaçadas, que parece ter saído de um conto de fadas. Diz a lenda que os casais que atravessam o túnel de mãos dadas têm seus desejos realizados. É o cenário perfeito para um passeio romântico, um pedido de casamento inesquecível ou simplesmente para apreciar a beleza da natureza. Preparem-se para se encantar com a tradição milenar das pisanki, os ovos de Páscoa ucranianos. Esqueçam os coelhinhos da Páscoa, porque na Ucrânia a tradição é muito mais artística e elaborada. As pisanki são verdadeiras obras de arte em miniatura, decoradas com símbolos e desenhos geométricos que representam a cultura e as crenças do povo ucraniano. É como se cada ovo contasse uma história. Preparem suas botas de caminhada e mochilas, porque os Montes Cárpatos, na Ucrânia, são um paraíso para os amantes da natureza e da aventura. Com paisagens montanhosas de tirar o fôlego, cachoeiras cristalinas, florestas verdejantes e picos nevados, os Cárpatos oferecem uma experiência inesquecível para quem busca aventura e contato com a natureza. É o lugar perfeito para caminhadas, escaladas, ciclismo, esquiar nas montanhas ou simplesmente relaxar e apreciar a beleza da natureza. Preparem-se para dançar ao som da música folclórica ucraniana, uma explosão de cores, ritmos contagiantes e instrumentos tradicionais. A música ucraniana é uma parte fundamental da cultura do país, com raízes profundas na história e nas tradições do povo. Das danças vibrantes aos cantos melancólicos, a música ucraniana tem o poder de transportar você para outro mundo. É impossível ficar parado. Preparem-se para uma experiência intensa e emocionante na zona de exclusão de Chernobyl, um local que marcou a história mundial. Apesar da tragédia que ocorreu em 1986, Chernobyl se tornou um destino turístico popular para aqueles que buscam conhecer de perto os impactos do desastre nuclear e refletir sobre a relação entre o homem e a tecnologia. É uma viagem inesquecível e comovente que nos faz repensar nossas prioridades e responsabilidades com o planeta. E aí, gostaram da viagem pela Ucrânia? Aposto que vocês não faziam ideia de quantas coisas incríveis esse país tinha para oferecer, né? Mas a aventura não termina por aqui. Se vocês curtiram o vídeo, não se esqueçam de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perderem nenhum dos nossos próximos destinos épicos. A gente se vê na próxima aventura.